O Maranhão possui 640 quilômetros de costa marítima, extensa área de retrâncias e grande abundância de água, um clima propício para o crescimento dos organismos cultivados, além de mão de obra e uma demanda crescente por pescados. O povoado de Areinhas, localizado no município de Primeira Cruz, destaca-se nesse cenário por seu sistema de cultivo de ostras, realizado em parceria com o Programa Mais Extensão da Universidade Estadual do Maranhão, apresentando desta forma um cenário favorável para o desenvolvimento e incremento de negócios nessa área. A localidade é privilegiada, com uma beleza rara e uma natureza exuberante, quase intocada, propiciando o desenvolvimento de ostras cultivadas em cativeiro. O cultivo de ostras e mexilhões é chamado de malacocultura e, mais especificamente, com relação às ostras, existe a ostricultura, cujo objetivo é oferecer ao cliente produtos com maior nível de qualidade e preços competitivos. A ostra é um organismo filtrador, bivalve, possui corpo mole, dioica ou hermafrodita. As espécies mais cultivadas são Crassostrea rhizóphora, Crassostrea gigas e Crassostrea gazar. O cultivo de ostras nativas é uma boa oportunidade de negócio para comunidades de pescadores artesanais, empresas e associações. Além de conservar os estuários, o cultivo diminui a pressão sobre os estoques naturais e promove uma exploração sustentável do ambiente. Tendo em vista que o Maranhão possui condições ambientais ideais para o desenvolvimento das ostras, como temperatura constante e águas ricas em matéria orgânica. A implantação de cultivos dessa natureza demonstra que a ostricultura se configura como um importante instrumento de desenvolvimento sustentável, gerando emprego e renda para as comunidades ribeirinhas. As espécies de ostras cultivadas em Primeira Cruz são Crassostrea rhizóphora e Crassostrea gazar. Conhecidas como ostras do mangue, a Crassostrea rhizóphora apresenta tamanho médio de 100 mm, concha grossa, com forma variável, larga e com tonalidade clara e escura. É típica de zonas tropicais e ocorre em especial fixadas às raízes aéreas de mangue vermelho ou costões rochosos. A Crassostrea gazar é conhecida como uma ostra nativa, possui as mesmas características da ostra do mangue e também pode ser encontrada fixada às suas raízes. Antes de iniciar o cultivo, deve-se procurar os órgãos governamentais responsáveis pela legalização dos cultivos, pois eles são os responsáveis pela emissão das licenças ambientais prévias de instalação e de operação. Ministério da Pesca e da Aquicultura, MPA, Secretaria do Patrimônio da União, Ministério da Marinha, Delegacia da Capitania dos Portos, órgãos ambientais, federal e estadual. A área para a instalação do cultivo deve ter condições favoráveis para o desenvolvimento das ostras. As principais variáveis ambientais são salinidade e temperatura. O local também deve ser livre de poluição e mais afastado dos centros urbanos, para que seja garantida a qualidade do produto. O sistema de cultivo utilizado em Primeira Cruz é o cultivo de travesseiros em mesa fixa. A mesa é composta de canos de PVC e telas para a sustentação dos travesseiros. Chama-se de semente de ostra o animal com tamanho entre 3 e 5 centímetros de altura. As sementes podem ser obtidas do ambiente natural, raízes do mangue, apenas para a engorda no cultivo, em laboratório ou por meio de coletores artificiais, que podem ser de materiais plásticos, como garrafas PET e PVC. Para a instalação do cultivo de mesa fixa, por exemplo, precisa-se selecionar os materiais dos quais ele será composto. Os mais comuns são canos de PVC de 100, tela e corda para amarrar a estrutura. Dependendo do cultivo, os materiais podem mudar ou não. Na hora da instalação, alguns fatores devem ser considerados, como a distância das estruturas e a altura das marés.
Posteriormente à montagem do cultivo ocorre o povoamento, que é a inserção das sementes nas camas. A partir daí, as ostras ficarão sendo cultivadas por um tempo mínimo de 6 meses. É de extrema importância que o cultivo passe por manejo periódico, para que seja feita a limpeza de estrutura, a retirada de predadores, outros moluscos e crustáceos, parasitas e competidores, crustáceos como as cracas. O manejo é a medida de controle da saúde das ostras, evitando assim algumas doenças que são causadas por parasitas. O transporte das ostras para a comercialização deve ser feito rapidamente, se possível, utilizando veículos com refrigeração. Deve-se evitar expô-las ao sol e procurar utilizar embalagens adequadas. Eu fiquei informado que estava vindo o projeto da ostra para a sede de Primeira Cruz, para a Câmara, e eu pedi que essa pessoa que estava lá escutando lá a palestra trouxesse essa pessoa até aqui, que eu apoiaria ele. Então sou eu, Torrado, apoiei. Aqui nunca teve até, em Areinhas, nunca teve. E trouxe curiosidade para mim, porque eu conhecia a ostra, mas não sabia o tão significado dela, que é muito importante para o humano, né? E estou aqui para apoiar mais outros projetos que vier. Estou aqui para apoiar. Apesar de eu não sou nenhum representante, eu sou apenas um cidadão que moro lá dentro da cidade de Areinhas. E enxerguei que esse projeto era muito bom para a gente. A importância desse trabalho aqui para o Maranhão é muito grande porque essa atividade para o Maranhão é uma atividade que já se iniciou há um tempo atrás, na época de 2007, 2006, os trabalhos junto com a UFMA e com uma universidade canadense. Só que desde então não se teve uma continuidade desses projetos. Então a gente, junto com a parceria que a gente tem junto com o IFMA também, o IFMA Maracanã, a gente tem uma parceria bastante boa, então a gente vem retomando essas pesquisas, tanto aqui em Primeira Cruz, quanto na Raposa e em Bequimão. A gente vem realizando essas atividades. E a gente realmente espera que esses trabalhos sejam um piloto, né, para desenvolver para as outras regiões. Então a gente vai estar trabalhando aqui com essa comunidade aqui de Areinhas. Até agora é um grupo pequeno que a gente vem trabalhando, mas o intuito é que essa produção venha realmente os organismos que a gente colocou, vocês viram, tem umas ostras ali que já estão crescendo, já estão bem bonitas assim já, elas vão estar crescendo e dentro a gente espera que dentro de uns 5, 6 meses elas estejam já do tamanho comercial. E aí é outro processo, né? O processo de comercialização, que seria uma atividade ainda relativamente nova aqui no Maranhão, comercialização de ostras de cultivo do Maranhão. Então, a gente estaria introduzindo uma nova atividade para o estado, né, que seria o cultivo de ostras, que o intuito principal dela é gerar renda e gerar possibilidade de renda para essas comunidades tão carentes que, como vocês podem ver aqui, a comunidade de Areinhas é uma comunidade muito carente, que essa atividade ela poderia servir como um suporte, né, para alguns pescadores, não deixar a pesca, a gente nunca fala que eles vão deixar a pesca por causa dessa atividade, mas sim servir como um complemento, uma vez que eles não precisam estar todo dia aqui trabalhando. Eles podem vir aqui uma vez por semana, fazer o trabalho de manejo, né, o trabalho que a gente vem fazendo hoje aí, que seria olhar as ostras, diminuir a densidade delas, acompanhar o crescimento. E uma vez por semana ele vindo aqui, ele não impede nada dele estar fazendo a pesca dele e dando continuidade nas atividades dele no dia a dia.